existem duas situações em nossas vidas: o sucesso e o fracasso. E como lidar com o fracasso? Então, hoje nós vamos falar e estudar, não falar, estudar, Mateus 26, o nosso leitor, preciso de ajuda. Hoje temos muita leitura. Como lidar com o fracasso? Judas e Pedro enfrentaram o fracasso. Ambos negaram o seu Senhor e o traíram. Judas o vendeu aos sacerdotes. Pedro recusou-se a admitir que conhecia. Judas tomou o castigo em suas próprias mãos. Pedro, emocionalmente desfeito, chorou. Um pôs fim à vida e o outro chegou ao fim da sua vida velha. O fracasso nos levará para a autocondenação ou para o arrependimento. Das duas coisas, uma, ou para o arrependimento ou para a condenação. Mateus 26, a partir do verso 69 ao 75. Mateus 26, verso 69 a 75. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Andar com um homem, com o mestre, 3 anos. 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio. E no momento desse, dizer que não conhecia. Não conheço este homem. Só que Pedro, ele negou, mas todos os outros negaram. Mas aqui houve arrependimento no coração desse homem. Houve arrependimento. E este outro homem, Judas, nós vamos ler aqui também Mateus 27, do verso 3 e 4. Então Judas, que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente.
Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Nós não temos nada a ver com isso. Problema seu. É isso que responderam a Judas. E ele tomou para si a sua própria condenação e se enforcou. Não é? O verso 5 aqui. Se enforcou. Então nós, diante de muitas situações que nós vivemos, há altos e baixos. E como lidar com esses problemas, essas situações? Muitos vai a Deus, busca Ele, com lágrimas, assim como Pedro. E outros, essa vida não tem mais jeito, eu vou fazer um coquetel e vou se suicidar. Outros colocam uma corda no pescoço. E outros buscam a Deus, com lágrimas. Lembrando de alguns homens que a Bíblia nos fala. Saul. Nós não vamos lá, mas Saul. Quando ele perdeu o seu reinado, ele foi e se suicidou. Não buscou a Deus. Davi, conhecemos a história. Adulterou, assassinou, fez muita coisa errada. Mas ele se voltou para Deus. E no Salmo 51, que também nós conhecemos, está o arrependimento de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim o espírito aquebrantado e contrito. Caim, a oferta dele não agradou a Deus. A oferta do esforço. Abel, a sua oferta agradou a Deus. Caim ficou ressentido, magoado. E do ressentimento vem o ódio, do ódio vem o assassinato, matou o seu irmão. Então, essas histórias que a Bíblia nos orienta. E hoje, o que mais se vê? Pessoas tentando ao suicídio. Porque fracassou. Porque errou. Agora não tem mais jeito. Mas este homem Pedro aqui, ele chorou amargamente, mas ele ainda continuava no eu. E Jesus, que conhecia muito bem o coração de Pedro, não desistiu dele. E no amanhã, quase amanhecendo o dia, ali sim, ali foi realmente o início de uma nova vida. O Evangelho de João, o capítulo 21.
do verso 1 ao 14. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém. Já era a 3ª vez que Jesus aparecia aos seus discípulos. Agora, veja só, a liderança de Pedro. Ele falou assim: eu vou pescar. E os companheiros: eu vou contigo. Porque Pedro amava o mar da Galileia. Ele amava aquele ambiente. Era o ambiente dele, onde ele se sentia bem, onde ele ficava muito à vontade. E os seus companheiros também: vou pescar. E que coisa maravilhosa, Jesus chega e diz: vocês têm alguma coisa o que comer? Naquela manhã, o desjejum, tem alguma coisa boa aí para comer? Nada, Senhor. Trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Então, joga à direita a rede. E aquele momento foi o momento em que Jesus realmente deu a missão para aquele homem, Pedro. Porque nós vamos continuar essa leitura. Lá na frente, quando ele pergunta: Simão Pedro, tu me amas? Ele fez 3 vezes essa pergunta. E quando alguém pergunta para você 3 vezes a mesma coisa, você fica irritado. Mas Jesus tinha uma missão para aquele homem que negou, aquele homem que falou que não conhecia. E aí vem a pergunta. Vamos continuar a leitura, que é bem melhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas,
Amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, que é que te há de trair? Quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Aí, até aqui. Diante de tudo isso, Pedro ainda estava se preocupando com o outro. E a resposta de Jesus foi muito clara. O que você tem a ver com ele? Deixa ele comigo. Segue-me. Segue-me você. Então, muitas vezes, até hoje mesmo, não é diferente. Nós se preocupamos com os outros. Por que ele não faz igualzinho aquele irmão lá? Por que ele é isso? Por que ele é assim? Então, deixa ele. E segue-me. É o que Jesus está dizendo para Pedro e diz para nós. Deixa os outros. É eu que vou cuidar dele, é eu que estou cuidando. Você segue-me. Não se importe com o que vou dar aos outros. Segue-me você. E esse Pedro tinha uma missão. E essa missão Jesus deu para ele. Tu me amas? Era para Pedro realmente sentir isso, que Jesus amava aquele homem. Amava aquele homem. Então, muitas vezes coisas passadas que nós praticamos no tempos da ignorância, e às vezes ficamos com aquilo ainda aquilo no nosso coração, na nossa vida, machucando. Mas eu fiz isso. Será que sou uma nova criatura? Eu errei, eu falhei. E Jesus está dizendo: você me ama? Você me ama? Segue-me. Segue-me porque é eu que vou tratar com você. É eu que vou curar você. É eu que vou curar suas feridas. Foi eu que morri na cruz por você. E Ele tem uma missão para cada um de nós. Assim como Ele
deu a missão para Pedro e para todos os outros. E essa missão que nós vamos falar um pouquinho desse homem, o que Deus fez na vida dele, e esse homem foi um modelo. O primeiro modelo, nós vamos ver aqui. Pedro, ao começar sua missão, quando ele diz, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então agora você vai apacentar as minhas ovelhas, o meu povo. E a primeira missão, o primeiro modelo, melhor. Pedro, ao começar sua missão, Deus é o primeiro modelo. Segundo, Jesus Cristo é o modelo de submissão e sofrimento. E Pedro? Pedro é o modelo de liderança. O próprio apóstolo é o modelo de Deus, liderando entre o povo de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Amém. Pedro. Apóstolo de Jesus Cristo. A missão dele agora era Cristo. Agora a vida dele não era mais dele. Era a vida de Cristo. Aqui mesmo em 1 Pedro, o capítulo 2, o verso 10. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Não éramos povo de Deus, agora somos povo de Deus. Que a misericórdia de Deus chegou até nós. E o que é misericórdia? A misericórdia é para quem? Para aquele que nada merece. Esta misericórdia chegou até nós.
É gostoso quando ele diz aqui: a vós outros que antes não eras povo. O que nós éramos? Extraviados, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, filho espiritual do diabo. Filho espiritual do diabo. Era o que nós éramos. Mas, agora, sois povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus. Como fomos adquiridos por Deus? Não tem como negar a nossa participação naquela cruz. Fomos atraídos no corpo de Cristo. Fomos crucificados com Cristo. Morremos com Cristo. E ao terceiro dia ressuscitamos com Cristo. E ao ressuscitar, agora nós somos povo dele, escolhido por ele, porque em Cristo Jesus nós fomos alcançados por ele, por esta obra tremenda, maravilhosa que ele fez por nós. Então agora o verso está muito claro. Agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E a misericórdia de Deus se renova todos os dias em nossas vidas. Todos os dias, cada manhã, a misericórdia dele. Como filhos obedientes, nós precisamos estar diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu não mereço, mas a tua graça, a tua misericórdia me alcançou. Me faz desta alegria, desta obra, faz na minha vida isso, eu viver para a tua glória, com alegria, sem olhar o que está à minha volta, à nossa volta, olhando somente para ele, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Quinta-feira nós falamos um pouco sobre disciplina. Trabalhamos em Provérbios 3. Os filhos são corrigidos, são disciplinados por Deus, porque são filhos. E Deus ama os seus filhos, então Ele corrige. Então, às vezes a vara dói, mas é a vara de Deus, amém. Porque Ele ama os seus. Voltando aqui, em Pedro, a missão dele e a nossa missão também. Então a pergunta hoje não é para Pedro, é para nós. Opa. Garcia, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Porque a ordem Jesus já tinha dado para os discípulos. Ele disse: ide por todo mundo e
pregai o Evangelho. Você não foi alcançado? Você não alcançou misericórdia? Sim. Então, o que você está fazendo agora? Está olhando para o outro? Jesus disse, deixa o outro, segue-me. O outro eu vou cuidar dele, segue-me. Continuando aqui em 1 Pedro, também tem aqui o modelo de submissão e sofrimento. 1 Pedro 4, do verso 12 ao 19. O privilégio de sofrer por Cristo. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se, pelo nome de Cristo, sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como que se intromete em negócios alheios. Mas, se padecer como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem-lhe as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Está aqui. Amados. Olha esta palavra, amados. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. E que fogo, hein? Vem cada coisa em nossas vidas que só a misericórdia dele que nos sustenta. Eu não vou falar do meu testemunho hoje, mas eu já falei. Ano passado eu falei sobre isso. Mas, quando vem a perda de um ente querido, um filho, 22 anos, no auge da sua juventude, cheio de sonhos, Deus fala assim, ele não é seu, ele é meu, eu vou tirar. Eu vou tirar de você. Falando do meu filho, o mais novo, Clodoaldo, em 1996, sofreu um acidente em Foz do Iguaçu, acidente de moto. Foi fatal. Isso aconteceu comigo. Aproximadamente uns 5 anos depois, uma filha, 14 anos, fica grávida, engravida. Pessoa, 14 anos, adolescente, estudando. Aconteceu. A Jéssica, minha filha, hoje está com 30 anos, tem um filho com 15. Está casada, 2 filhos, graças a Deus. É uma super mãe. Em 2010,
filho mais velho, Claudinei Mariano da Silva, morando em Belém do Pará, 2 filhos. Estava muito bem, feliz. Sofreu um acidente de moto. Numa manhã de domingo, na saída de Belém, ele foi dar umas esticadas e foi fatal. Numa curva lá, uma moto 600 cilindradas, um veneno, e numa curva bateu de frente naquele, como é que diz, correio, como é que é? Aconteceu em 2010, não faz muito tempo. Então hoje está o Renato aqui, contando essa experiência. E a Santina, minha esposa, está lá em casa, fazendo almoço lá para os netos. Então, queridos, quando o Senhor Jesus faz essa pergunta, você me ama? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então, para que nós tenhamos certeza disso, se fomos alcançados, somos filhos do Deus Altíssimo, cremos na obra da cruz, e muitas vezes, por qualquer coisinha, nós ficamos tão melindrados. Ai, que coisa, ai. Misericórdia, querido, eu estou falando isso para a glória de Deus. Então, às vezes, as pessoas dizem, o irmão Renato, é alegria. Graças a Deus, porque a minha alegria é Ele em mim, não eu, mas Cristo em mim. E graças a Deus eu tenho alegria, sim. Sou feliz, porque o Santo habita em mim. E esse Santo tem que habitar em todos nós, filhos. Então, eu sempre costumo citar aquele versículo de Neemias. 8:10 ou é 10:8, assim. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, somos alegres, sim. E os filhos de Deus são alegres. Então, quer dizer que ninguém tem problema mais? Claro que tem. Mas se nós formos olhar para as adversidades, nós vamos ficar aí numa situação que é triste, muito triste. Um homem cabisbaixo, desanimado. Aí a esposa olha para ele e fala, puxa vida, mas isso aqui, onde é que nós vamos desse jeito? Querida igreja, Deus trabalha com cada um de nós. Mas a pergunta fica. A pergunta que Jesus fez a Pedro faz para nós hoje. E esse Pedro, tanta ousadia que na primeira pregação dele, 3.000 almas. Um homem que tinha negado no passado, hoje, não era mais ele que vivia, era Cristo vivendo nele. E hoje não é nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Creia nisso e realmente coloque isto em prática. Aqui em Atos 2, capítulo 2, do verso 39 ao 41, nós vamos ver
a missão desse homem. E antes da gente ler, nós sabemos, quem lê sabe, que Pedro, quando ele foi crucificado, ele falou: eu não quero ser crucificado como o meu mestre. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E antes, lembrando também que todos os discípulos, a maioria deles, um foi esquartejado, outro foi arrastado pela rua, o outro foi, uma flecha cruzou ele, a maioria deles. O único que morreu de morte natural foi João, na ilha, aquele que escreveu o Apocalipse. Os outros todos foram queimados. Esses homens que negaram, mas Jesus mudou o coração desses homens, assim como muda o nosso. Tira o coração velho e coloca um coração novo e o Espírito dele para habitar em nós. Agora sim, Atos 2, do verso 39 ao 41. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados aos que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia, e agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas. Na pregação de um homem, iletrados, que não conhecia nada, só sabia o que era pescar e consertar redes. 3.000 almas. Aqui para frente nós não vamos, mas no segundo discurso dele, pregação dele, foi 5.000 almas. A igreja conhece também essa passagem, 5.000. E por aí Pedro começou a sua vida em Cristo até o final. E ele chega a dizer assim, em 1 Pedro 5,7, nós já estamos encerrando, mas é necessário nós lermos 1 Pedro 5, capítulo 5. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Continua, querido, continua mais um pouco. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Nossa, esse versículo aí, repete ele, esse último aí. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. No mundo. Resistir firme na fé. Jesus disse: no mundo tereis, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Crente desanimado, novas criaturas desanimadas, não agrada ao coração de Deus. Então vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
eu vou só lembrar que domingo passado estava alguém aqui. E terça-feira eu estava no HU, encontrei uma irmã lá, e ela contou, olha, acho que é Marlene o nome dela, a mãe do Renê. Tomou um coquetel e está aqui na UTI. Eu acho que ela ainda está no hospital ainda. E ela ouviu a palavra domingo de manhã aqui. Então, o título é Como lidar com o fracasso? Condenação ou arrependimento? Pai amado e querido, graças te damos, porque tu és um Deus tremendo. Nós nunca vamos compreender, Senhor, a obra que o teu Filho amado Jesus Cristo realizou naquela cruz por nós. Nunca. Mas o teu amor é tão grande para conosco. A tua misericórdia é tão grande, 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 que o Senhor não desiste de nós. O Senhor diz todos os dias para nós: não te deixarei e jamais te desampararei. Senhor, que as tuas palavras realmente ela esteja nos nossos corações, no coração da tua igreja, por misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por as vidas preciosas que o Senhor trouxe aqui hoje. E por aqueles que não puderam vir. Nós te pedimos, Pai Santo, que essa experiência de novo nascimento realmente seja real em nossas vidas, na vida da tua igreja, na vida desta comunidade. Lembrando também, Senhor, do pastor Eliseu, da Viviane, da Giovana e o Mateus, que o Senhor dê mais e mais a esta família força, para que eles possam, Senhor, continuar a sua missão. O pastor Eliseu, à frente desta comunidade, dá a ele, Senhor, ousadia, temor e tremor. Pai, sê com eles na volta, hoje para casa. E aqui conosco também, que o Senhor nos ilumine, nos abençoe neste dia e durante a semana. Guarde, Senhor, nossos filhos, nossas vidas, no nosso trabalho ir e vir. Pai, em nome de Jesus, não nos permita, Senhor, olhar para nós mesmos, e sim para Ti, Jesus, amado da nossa alma. Nós oramos em nome de Jesus. Amém?